Boa tarde, queridos. Como vão? Meu nome é Silvia Bersácola, eu faço parte da Associação Médica Espírita de São Paulo e também desse projeto das nossas pílulas, e é com muita alegria que estou aqui esta tarde para conversar um pouquinho com vocês, trazer uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, uma reflexão sobre as passagens dos livros que temos compartilhado com vocês. Mas antes de iniciarmos, eu peço a todos para que fechemos os nossos olhos e vamos assim iniciando uma prece, nos acerenando, nos acalmando, nos ligando mais fortemente ao nosso mentor, para que inspirações venham do alto em direção a nós, para que nossas palavras possam tocar os quantos precisem de nós, os quantos encarnados e desencarnados necessitam de uma palavra de carinho, de uma palavra de atenção. Que possamos nós, Senhor, sermos instrumento da Tua palavra, sermos instrumento de todo o exemplo que nos destes, enquanto estivestes conosco nesta terra. Que possamos ser, Senhor, instrumentos de todo o amor, que todos os dias e todas as horas de nossa vida Tu tens nos distribuído. Graças a Deus. Bom, então vamos começar hoje. Me coube o capítulo 12, então, como eu disse, do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Eles falam o seguinte: educação no lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus, João, capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade, plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar os seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo. E se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. É bem interessante, né? Eu penso que vindo uma geração que foi criada, onde os pais foram logo, eles vieram pós-guerra, viveram guerra, né? E vieram logo após a guerra, e eram pais que asseguravam para nós, basicamente, era o nosso estudo e a nossa subsistência. Isso era o maior valor que nossos pais poderiam fornecer a nós, porque muitos deles tiveram que batalhar muito para conseguirem sobreviver. E todos éramos submetidos a uma vida muito severa, a uma vida recolhida ao estudo, a ajudar os pais, a respeitar aquilo que os pais queriam que nós fizéssemos. E, assim, não era uma coisa obrigatória. Claro, muitos
eram extremamente repressores, alguns eram muito agressivos, e estamos longe de dizer que essa era uma educação perfeita. Mas existia esta questão da família, do respeito ao pai e à mãe, do respeito aos bens dos outros, do respeito aos seus próprios bens, com o seu próprio corpo, o seu autorrespeito, o seu autocuidado. Eram fatores que eram ensinados dentro da casa. Uma das coisas que não se fazia era as refeições que não todos estivéssemos juntos. E era naquela célula familiar que justamente se dava o exemplo, se orientava, se perguntava como estava indo, se olhava olho no olho, dizendo de bons pais. E o exemplo de bons pais que se preocupavam com os filhos e queriam que eles tivessem uma vida espiritual plena. Eu tive o privilégio de nascer num berço espírita e recebi dos meus pais desde muito novinha a frequência ao centro espírita, as leituras do Evangelho, das obras de Kardec, das obras de André Luiz. E o que a gente está vendo hoje é um total descaso no sentido de se dar muito mais em termos materiais do que em termos morais ou em termos espirituais. Não se fala em mudança de comportamento, não se fala em trabalho voluntário, em olhar para o outro, em ter empatia. Hoje, os pais estão muito mais preocupados com a subsistência de seus filhos, para que eles tenham o celular do ano, eles tenham todos os jogos que eles quiserem jogar. E assim a gente vê uma grande desunião familiar. Nós temos um exemplo, tanto em Missionários da Luz, com o nosso mentor Alexandre, como no livro Ação e Reação, com o nosso Druso, de duas mães que, enquanto encarnadas, elas tinham sido muito fúteis, eram mulheres muito ricas e tinham filhos aonde o quê? O que era? Elas criaram esses filhos com tanto amor, entre aspas, era um amor que dava tudo, era um amor que permitia tudo, cultivando o que nesses filhos? O orgulho e o egoísmo. Nós sabemos hoje quais são as duas maiores chagas que nós podemos ter na nossa humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. E elas se encontravam agora no plano espiritual, rogando a esses espíritos, pois seus filhos se encontravam nas trevas e no umbral, ainda totalmente inconscientes da realidade da vida espiritual, orgulhosos, egoístas, e elas rogando a oportunidade de ter uma nova reencarnação para que pudessem cuidar desses filhos de uma forma diferente. Nós sabemos que numa mesma família nós temos espíritos simpáticos, onde nós temos afeições, onde nós por uma vida toda temos afinidades inúmeras e que com certeza são referentes a reencarnações passadas. Mas nós também temos espíritos onde existe o antagonismo, onde existe até uma certa aversão. E é justamente no cadinho do lar que nós temos que cultivar esse aprendizado em conjunto, tanto dando amor, tanto dando exemplo, como perdoando e ao mesmo tempo estabelecendo limites. Esse limite será aquilo que nós mostraremos ao nosso filho que a própria vida vai limitar. Se nem a gente, como pai e mãe, recebendo aquela criança que já traz aquelas tendências do passado, que são próprias mesmo do espírito, se nós não conseguirmos lidar com essas questões e apontarmos aos nossos filhos qual o nosso melhor caminho, o que será deles diante da vida que estamos vivendo? A pandemia hoje tem sido uma oportunidade bendita, onde as famílias estão se reunindo na casa delas, tendo que trabalhar juntas, comer juntas, as crianças têm que estudar junto com os pais. É um bom momento para que nós reflitamos o que estávamos fazendo ontem, como estávamos cuidando de nossos filhos, como nós queremos que a nossa vida seja e como nós queremos também que a vida dos nossos filhos seja no futuro. Que possamos realmente sermos grandes motivadores dessa nova geração
que está conosco, que reencarna a partir do ano 2000. Que possamos realmente fazer diferente, reavaliando quais são as questões mais importantes da nossa vida imortal, que é abandonar a materialidade fútil, os gozos rápidos e realmente a gente se dedicar, que é o bem maior que a gente pode dar aos nossos filhos, que é uma vida espiritual plena e que a convivência desses espíritos daqui para frente possam fazer a diferença na vida de outros espíritos. Agradeço a todos pelo momento que compartilhamos tanto aprendizado do nosso Emmanuel. Emmanuel ainda termina um texto do livro, vou pegar aqui para vocês, do Pensamento e Vida, no capítulo 13, onde ele diz: temos que ter a palavra falada e, mais do que a palavra falada, o exemplo direto. E assim encerramos essas nossas queridas pílulas. Desejo a todos uma ótima semana. Boa tarde.